cada enxadada uma minhoca ou flechadas sem fim para São Sebastião? Vocês decidem. Pode ficar à vontade aqui no São Paulo Raiz para definir. Ontem conversava com meus irmãos do Concílio Tricolor, galera toda lá, Manicômio, Agonia, enfim, a respeito disso, né? E a nova definição para os assuntos bizarros, né, surreais, que inundam a vida do São Paulo, é que a cada 3 horas você tem uma notícia nova. Essa é a nova métrica da vida tricolor. E não é notícia boa. Isso que nos dói, né? Isso que nos entristece em demasia, por força do nível que nós tomamos e atingimos, né? Daqui a pouco vai ter o Nelson Rubens tricolor, só para falar das coisas terríveis que acontecem na vida do São Paulo Futebol Clube. Um clube à própria míngua, uma instituição abandonada à própria sorte. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Mas Rony, hoje é sexta-feira, porra. Hoje é dia, né, mundial do happy hour. Hoje é dia mundial da gente sortar o ar, ficar mais tranquilo, né? Essa coisa toda. Mas a gente não pode baixar a guarda quando a gente fala de São Paulo, né? Porque um dos trabalhos que nós temos, além do lado apoiar, é zelar pela instituição, é pressionar os caras que representam ou dizem representar a instituição, né? Então, assim, é não aceitar o descaso com que as coisas do São Paulo são tratadas. E todos esses papéis aí que cabe ao torcedor, além de no estádio bater palminha e ficar cantando musiquinha. Além disso. Além de bater palminha quando aparece 50 mil pessoas no placar. Além de comemorar, time grande não cai. Nós somos muito mais do que simplesmente isso. O torcedor é muito mais. E nós temos que, de alguma forma, ao nos unirmos, ter esse poder de transformar através da pressão, né? Justamente sobre a coletividade, que a instituição que nós tanto amamos, né? Pois bem, senhores, que assunto que eu ponho aqui na pauta? Que assunto que eu coloco aqui, que eu trago à tona? Eu trago o caso Pedrinho? Eu tenho uma coisa comigo, eu posso estar sendo extremamente injusto, e se eu for, vou me retratar, porque vocês, quem me conhece sabe como é que eu funciono, né? Pedrinho foi besteira. Besteira é leve, né, o que eu estou dizendo. Pedrinho tem culpa no cartório. Por quê? Porque se ele não tivesse feito o que está tudo dizendo que ele fez, ele já teria aparecido para dizer: eu não fiz isso, indignado com acusações que não cabem a ele. O silêncio está falando por ele mesmo, né? E o São Paulo já teria que ter tomado uma decisão a respeito. O São Paulo, no mínimo, já deveria ter afastado o Pedrinho. Gente, independente de nós tomarmos a decisão de Pedrinho continuar ou não, ele está afastado até que isso seja melhor apurado. É o mínimo que tiver. Ah, mas o elenco, Rony, a gente tá precisando de jogo. Não. Gente, tudo fica secundário depois de uma coisa horrível como esse tipo de coisa que aconteceu. Certo? Então o São Paulo já tinha que ter tomado as providências e não ficar esperando até domingo para poder fazê-lo. Diante de um assunto, repito, extremamente grave. Pois bem, isso é uma coisa, pessoal. Isso é uma coisa, meus amigos. Outras coisas também. Continuamos falando de Lucas Moura, e eu não sei até quando a gente vai continuar falando de Lucas Moura, né? Um time, por exemplo, que não pagou o Wellington Rato, né? O São Paulo é o único time que compra rato, é o São Paulo. A gente paga pelo rato. 5 milhões por um jogador de 31 ou 32 anos, que custou 10 mil reais junto ao Atlético do Paraná pro Atlético de Goiás, segundo meu irmão Dario do Agonia Tricolor, né? Então, assim,
Qual é o termo que a gente fala? É supervalorizado, hipervalorizado? O que mais aí que vocês têm pra gente falar? 5 estrelas valorizado, golden valorizado? Pelo amor de Deus, pô. Ah, Rony, mas é o melhor bola parada hoje que o São Paulo tem. Que tempos, hein, meus irmãos? Que tempos, hein? Tinha gente que batia pau porque o Reinaldo pelo menos batia pênalti, né? Agora a gente tem o Rato, que é o bola parada do São Paulo. Então é cada uma que a gente vai escutando no futebol, né? É cada uma. E um dos... Não é que vocês sabem que eu não culpo torcida de nada, mas um dos responsáveis por esse apequenamento do São Paulo, eu me lembro quando o presidente comedor de banana, aquele banana comedor de banana, que continua ainda lá dentro do São Paulo, falou que o time do outro lado do muro lá estava se apequenando. Então vamos lá. Além dos nossos dirigentes que apequenam o São Paulo todo dia, não a história do São Paulo, nunca a história do São Paulo, mas a instituição dos dias de hoje, apequena o São Paulo também, né? Quem trata a rotina do futebol dessa maneira, exaltando perebas, por exemplo, exaltando subcraques e transformando a ídolo. Por isso que eu te falo, é um monte de coisa que vai juntando. Se o São Paulo estivesse voando, você dá a camisa 10, por exemplo, pro Luciano, a gente tá batendo palma pra tudo, irmão, porque nós estamos felizes, porque nós estamos ganhando tudo. Quando tá nessa draga que tá dentro e fora do campo, é uma afronta, como eu falei na época, é uma afronta, deveriam deixar a camisa 10 guardada. Porque nós já cagamos nela com o Dani Alves, já cagamos nela com o Nicão, e agora tá na mão lá do Luciano, no pé do Luciano, sei lá eu onde do Luciano, né? Pra gente ver o que vai acontecer ainda na vida do Luciano no São Paulo. Então a gente tem caso Pedrinho, a gente tem essa palhaçada do Lucas Moura, a gente tem o não pagamento do Wellington Rato, como se o Atlético de Goiás, quando preferiu vender para o São Paulo, tem gente que bate palma porque o Wellington Rato preferiu o São Paulo ao Fortaleza. Então assim, eu bateria a palma se ele falasse assim, cara, o Flamengo quer que eu vá pro Rio de Janeiro, só que eu prefiro o São Paulo. Eu falo, caralho, na atual conjuntura do futebol, com todo o respeito ao Fortaleza, que eu amo, que é o meu segundo time do meu coração hoje. A Portuguesa de Desportos era o meu segundo time do coração, hoje é o Fortaleza, né? Que adoro o Leão. Então assim, mas não, ele escolheu o São Paulo porque ele estava entre o Fortaleza e o São Paulo. Ele falou, cara, vou jogar no Morumbi, vou jogar no São Paulo Futebol Clube, tri do mundo. E o Atlético de Goiás achava que ia receber por ele. Olha. Os caras hoje vendem pro São Paulo, gente, sabendo que não vão receber. Ah, mas os caras são loucos, Rony? De jeito nenhum. Eles sabem que vão receber mais, porque o dia que o São Paulo for pagar o Wellington Rato, ele não vai pagar 5 milhões, ele vai pagar 10. Ele vai pagar 10 milhões pelo Wellington Rato. Essa é a questão. E aí tem aquelas cerejas do bolo do dia. A cereja do bolo do dia que eu estou decretando é a questão do Caio Jorge, é isso? Centroavante lá, que está na Juventus de Turim. Eu li uma matéria, gente, sensacional, hein? Parabéns para quem fez. Caio Jorge, São Paulo monitora, papo furado, né? Aquela conversa Nutella. Caio Jorge monitora, São Paulo monitora Caio Jorge. Se é Caio Jorge, hein? É Caio alguma coisa. São Paulo tá assistindo com esse Caio, com Caios, hein? Bom, mas, olha só, São Paulo monitora Caio Jorge, porque, né, tá com 3 centroavantes machucados, aquela coisa toda. São Paulo monitora Caio Jorge, mas ele está machucado. É difícil. É difícil porque a Juventus não quer abrir negociação de empréstimo e porque ele tá machucado. Mas pera um pouquinho, caralho. Ele vem pra atender uma demanda imediata do São Paulo, mas ele tá machucado. É, Rony, mas o São Paulo tá se oferecendo pra fazer todo o tratamento dele na Barra Funda. Aí nós estamos fudidos, bochechinha. Aí nós estamos fudidos mesmo. Aí é 4 centroavantes no DM até dezembro. Porra, mas tem umas coisas que são tão absurdas que me parece absurdo que coloca uma coisa dessa no ar. Mas não, o futebol virou isso, né? O futebol virou, infelizmente, esse estado de coisas aí deplorável, principalmente quando se trata da vida do São Paulo Futebol Clube, né? Uma coisa horrível. E tem André Anderson pra falar, tem o que vocês quiserem aí, que é show de horrores, né?
Sessão da meia-noite. Só filme de terror que tem na vida, infelizmente, do São Paulo Futebol Clube e de todos nós, né? Todos nós aí que vivemos e que sofremos imensamente com isso tudo. Ah, para terminar, o Caleri e o departamento médico agora estão em dúvida. Pô, o Caleri não tanto, porque é um jogador, né? Mas a gente esperava pelo menos um termo técnico adequado. Se o tratamento vai ser convencional ou se o tratamento vai ser radical. É agora que nós estamos na roça. Meu Deus do céu. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande sexta-feira, hein? Um abraço.